Graça e paz, gente querida, como vocês estão? Tudo bem? Você, minha irmã preciosa, que tem entendido o Evangelho da Graça de Deus, tudo bem com você? Você, meu irmão amado, pessoa de grande valor, que teve os olhos do seu espírito iluminados, tudo bem com você? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder estar aqui com a Bíblia aberta e poder chegar até você. Eu não sei se você entende a importância disso, mas eu posso chegar até você através desta live e implantar no teu espírito a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. E Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo diz em Efésios, ele diz assim, sobre a palavra da verdade que é o Evangelho da nossa salvação. Então a verdade é conhecer este Evangelho da nossa salvação, este Evangelho da graça de Deus. E eu tenho o privilégio de chegar até você. Eu não te conheço, não sei quem você é, aonde você está, mas eu sei que esta voz, nada mais que isso, chega até você. E eu tenho esse privilégio de falar essas verdades para você. Eu sei que existe vida no Evangelho. Paulo disse, o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus direcionado a quê? Para a salvação daquele que acredita em quê? No Evangelho. Então Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus não é uma luz, não é um brilho, não é alguém gritando, tremendo. Não, isso aí é o poder da carne. A carne é que busca estas manifestações. Mas o Evangelho é o poder de Deus, significa que o poder de Deus é um conhecimento que o Evangelho me traz. É um conhecimento que vem pelo Evangelho da graça de Deus. E quando este conhecimento aflora dentro de mim, dentro de você, quando eu adquiro este conhecimento, então eu entrei em contato com o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita no Evangelho. Paulo disse, a fé vem pelo ouvir ou pela pregação. E a pregação e o ouvir vem pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho. Então, na medida que você vai ouvindo o Evangelho, repare bem, não é coisa de um dia, não é coisa de uma semana, de um ano. Para você ter uma visão clara do Evangelho, você tem que ouvi-lo durante muitos meses, durante muitos anos. Eu volto a dizer, para você ter uma visão clara do Evangelho, você precisa conhecer cada carta de Paulo, não é dar uma lidinha por cima. Conhecer parte por parte, versículo por versículo, entender o coração do apóstolo, aquilo que Jesus havia revelado para ele, ter um domínio de conhecimento em cada carta de Paulo. E isso não é coisa de uma pregação, isso não é coisa de um dia, isso é uma coisa de anos. Eu vou dizer para você, eu acredito que de 10 anos para frente, menos que 10 anos ainda, a pessoa vai estar envolvida em religiosidade, ainda não está claro o que é Evangelho para ela. Mas dos 10 anos para frente, é que a coisa vai se abrindo, as partes do quebra-cabeça vão se encontrando e a imagem real que é Cristo vai aparecer no teu espírito e no teu coração. Eu sei, meu irmão, que isso vai acontecer com você. Eu me sinto honrado, privilegiado de ser uma voz
somente uma voz, que se torna um cooperador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Hoje nós vamos falar de uma coisa importante. Não somente hoje, esta live mais duas seguintes, nós estaremos falando das 3 fases do ministério de Jesus Cristo. Você tem que entender que Jesus Cristo teve um ministério dividido em 3 fases. A primeira fase que nós vamos falar hoje, Jesus nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, pôr um fim na velha aliança, quitar o pecado na cruz, quitar a nossa dívida na cruz, ser o último sacrifício da lei. E a segunda fase é quando ele vai para a cruz e ele morre, se torna o Cristo morto na cruz, o Cristo crucificado. Estaremos falando nessa segunda fase de quão grande foi a morte do Senhor Jesus, como ela trouxe revelações e bênçãos para cada um de nós. A morte dele foi a segunda fase de seu ministério. E a terceira fase, quando ele destruiu a morte, ele ressuscitou. Ressuscitou naquele mesmo corpo que havia morrido, porém transformado. E destruiu a morte pela sua ressurreição. Essa é a terceira fase do ministério do Senhor Jesus. Nenhuma é mais importante que a outra. O ministério dele teve essas 3 fases que juntas formam o ministério completo do Senhor Jesus Cristo. Desde a vinda dele ao mundo, a sua morte e a sua ressurreição. Mas você poderia perguntar, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o ministério do Senhor Jesus Cristo não está dividido. Não é uma coisa dividida com uma parte principal e outra sem valor nenhum. Há quem faça essa divisão. Mas o ministério do Senhor Jesus Cristo, desde a vinda dele ao mundo, a morte e a ressurreição, não é uma coisa dividida. Não tem essa divisão. Então, se eu não entender que não existe essa divisão, eu vou ter dificuldade de entender o Evangelho da Graça de Deus. Parece que o que Cristo fez antes da cruz foi uma coisa meia fraca, meio enganosa. Parece que a morte dele foi alguma coisa que teve deficiências. Aí eu só vou centralizar na ressurreição dele, o ressuscitado, e só ficar com isso na mente e desprezo as outras 2 fases do ministério dele. E isso aí distorce a minha visão do Evangelho. Então eu preciso compreender claramente no meu espírito essas 3 fases do ministério do Senhor Jesus Cristo, a importância de cada uma delas, como uma está ligada à outra, e como as 3 juntas trouxe a revelação do Evangelho da Graça de Deus para cada um de nós. Então esteja atento naquilo que nós vamos falar nesta live de hoje e nas próximas 2 lives que estaremos fazendo nesses dias seguintes. Entende? Então vamos à primeira fase do ministério do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Estou aqui com a Bíblia aberta, Gálatas 4, 4. Olha, você tem que entender que isso é muito importante. Isso não é desprezível. Isso é muito importante. Então, Gálatas 4, 4. Vamos ler versículo 4 até o 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Então, Paulo que está dizendo isso, não sou eu. Isso aqui é o Evangelho da Graça de Deus, é o que o Paulo deixou escrito mediante a revelação que ele teve direta do Senhor Jesus Cristo. Então olha lá, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Isso é o que está escrito aqui. Nascido de mulher, repare bem, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido aonde? Sob a lei, debaixo da lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos.
E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. De sorte que nós não somos escravos, não existe escravidão na nossa vida. Somos filhos, sendo filhos, somos herdeiros de Deus. Então, qual a primeira fase do ministério de Jesus? Ele nasceu de mulher, Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Ele precisava ter um corpo humano, semelhante ao meu, semelhante ao teu, mas não com a carne igual. Só tinha semelhança, mas não era igual. Com qual finalidade ele precisava ter esse corpo, nascer em forma de homem, se encarnar numa aparência humana? Olha lá, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, ele veio com essa finalidade, ele vai cumprir a lei, ele vai cumprir a velha aliança. Você tem que entender isso, que na cruz, o Cristo ali na cruz, ele cumpriu a velha aliança, ele cumpriu a lei, ele cumpriu tudo que a velha aliança dizia a respeito de cada um de nós. Jesus Cristo cumpriu e fez tudo no nosso lugar. Nós não somos mais do Velho Testamento, nós não somos mais da velha aliança. A velha aliança é muito bonita, mas é a história do povo judeu e os acontecimentos e as promessas que Deus fez para aquele povo judeu que vivia debaixo de lei. Nós não temos nada a ver com isso. Nós somos, depois da cruz, nós somos o povo do Evangelho da graça de Deus. Então a velha aliança foi muito bonita, as histórias, tem a história do Moisés abrindo o Mar Vermelho, a história de Sansão, não é? A história de Gideão, Davi vencendo o gigante Golias, tudo isso é muito bonito. Mas isso não é evangelho, isso é história, é uma história do povo judeu, dos acontecimentos da velha aliança. Né? Moisés viu a sarça arder e o fogo não se consumia, subiu no monte lá, ele recebeu a lei, tudo isso é muito bonito, abriu o Mar Vermelho, maravilhoso. Mas isso não é evangelho, o evangelho começa da cruz para frente. Isso é a história do povo judeu, está bem claro? Então, primeira fase do ministério de Jesus Cristo importante. Ele precisava se fazer carne, se fazer homem, nascer de mulher, ter um corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu. Ele foi um judeu, ele nasceu debaixo da lei. Jesus era judeu, nasceu debaixo da lei, nasceu debaixo da lei de Moisés. Para que ele nasceu debaixo da lei de Moisés? Porque Deus precisava que alguém cumprisse a lei e pusesse um fim na lei. Como não tinha um justo sequer na terra, o próprio Deus se encarnou e vem cumprir a lei no lugar de cada um de nós. Então vamos para a palavra lá, Mateus capítulo 5. Então Mateus capítulo 5, Jesus deixa isso claro, falando lá para os sacerdotes, para os fariseus, para os discípulos, para os judeus. Então, olha o que Jesus Cristo diz. Mateus 5,17. Eu já repeti muito esse versículo e vou repeti-lo muito. Não penseis que vim revogar a lei. Repare bem, Jesus está falando isso antes da cruz. Ele está falando o que ele veio fazer no ministério terreno dele. Então ele está dizendo, olha, não pensem vocês que eu vim revogar a lei. Para que ele está dizendo isso? A igreja nem existia neste período, nesta fala. Ele está falando isso para os judeus, para os discípulos que são judeus, para aquelas pessoas que estão ao redor dele, que são judeus, que nasceram e viviam debaixo da lei. Então ele está dizendo, não penseis que eu vim revogar a lei. Ou os profetas. Ele não veio revogar, olha o que ele diz. Não vim revogar, eu vim cumprir. O que ele está dizendo? Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir tudo que os profetas disseram a respeito dele, tudo que os salmos disseram a respeito dele, tudo que a lei disse a respeito dele, ele veio cumprir. Você tem que entender que
Jesus foi o único qualificado para cumprir a lei. Nenhuma carne tinha o poder de cumprir a lei, porque todos nasceram contaminados, estragados, destruídos pelo pecado. Mas Jesus não nasceu assim, eu já expliquei isso a você. Então Jesus nasceu perfeito, ele é o Cordeiro perfeito que vai tirar o pecado do mundo. A carne de Jesus Cristo, já te expliquei isso, não era uma carne pecaminosa como a nossa. A natureza da carne de Jesus Cristo é uma natureza perfeita. Jesus não tinha pecado. Por isso que ele nunca pecou. Na carne de Jesus Cristo ele não tinha essas tendências malignas que nós temos. Pois se ele tivesse essas tendências malignas, ele não poderia ser o Cordeiro perfeito, ele teria mancha. Ele teve um corpo semelhante ao seu. Um corpo semelhante ao meu, mas não igual. Uma coisa é ter uma aparência semelhança. Outra coisa é ser igual. Onde está isso? Romanos 8.1, olha lá, vamos ler. Romanos 8.1, Paulo deixa isso claro. Bom, eu não posso ler Romanos 8.1, é o versículo 3 que nós vamos ler, mas eu tenho que ler 1, 2 e 3, né? Isso aqui é a grande verdade do Evangelho. Romanos 8.1. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, olha o 3. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho, olha lá, em semelhança de carne pecaminosa. Então, não é igual à carne pecaminosa que nós temos. Era uma coisa semelhante, porém não igual. Você precisa distinguir bem isso. Enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne de Jesus Cristo o pecado. Então, o que Paulo está explicando? Que Jesus Cristo veio, ele teve uma carne semelhante à minha, semelhante à sua, mas não igual. Jesus Cristo não vem da semente de Adão, ele vem da semente de Deus, por isso ele é Deus em forma de homem. Então aquele corpo que Jesus Cristo teve, aquela carne que ele teve, era uma carne santa, era uma carne sem pecado, por isso que ele nunca pecou. Ele não tinha essas tendências de prostituição, de ira, de ódio, de raiva, de lascívia, de cobiça. A carne dele não tinha estas coisas nela, era uma carne perfeita, era semelhante à nossa, mas não era igual. Ele era o Cordeiro perfeito, ele não tinha essas tendências malignas, ele era o homem Deus, Deus homem perfeito. Por isso que ele pôde na cruz acabar com a lei, tirar o pecado do mundo e encerrar a velha aliança. Ele era perfeito. Então o que ele veio fazer? Lemos lá em Mateus 5,17. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Romanos 8,3, a lei estava enferma pela carne. Por quê? Porque quando a lei exigia alguma coisa da carne, gerava conflito. Porque a carne nunca se submeteria à lei. Então a lei e a carne viviam em conflito, viviam numa enfermidade, num relacionamento incompatível. Uma não tinha compatibilidade com outra. A lei exigia uma coisa, a carne não tinha poder para cumprir. E o que a carne produzia era tudo ao contrário que a lei exigia. Então a lei estava enferma pela carne, não tinha ninguém que pudesse cumprir. Então Jesus Cristo vem, a carne dele não é pecaminosa como a minha e como a sua, por isso que ele não nasceu, não teve de uma semente masculina um pai físico, ele teve um pai que era Deus espiritual, era perfeito, então ele não veio revogar a lei. Ele não veio tirar a lei da frente, ele veio para cumprir. Depois que ele cumpre a lei, é que ele vai remover a lei. É a mesma coisa que vamos supor que você tenha uma multa, você não pagou IPTU. Então você está devendo IPTU para a prefeitura aí da sua cidade. Aí você vai lá na prefeitura, tira uma segunda via ou imprime ela aí no seu computador, vai lá, paga, cumpre um pagamento, acabou, é retirado do sistema da prefeitura a dívida que você tinha.
Se você puxar lá, está pago, não tem mais nada, não deve mais nada. Então o que Cristo veio fazer? Ele veio cumprir a lei. Depois que ele cumpriu a lei, quitou, removeu. A lei não serve mais para nada. Então vou ler de novo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Então Cristo veio cumprir a lei. Ele veio pagar tudo que a lei exigia de uma forma perfeita. Depois que ele cumpriu a lei, ele vai para a cruz, ele é o último sacrifício da lei. E depois que ele morre, a lei é removida. Então a primeira parte do ministério de Jesus, ele veio fazer o quê? Nasceu de mulher, ele veio cumprir a lei, ser o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, que vai pôr um fim na velha aliança. Por isso eu afirmo, pela 1000ª vez, toda a igreja, presta atenção, que só vive pregando o Velho Testamento, porque a maior parte das igrejas, elas só pregam o Velho Testamento. Olha bem, que igreja você está? Eles te ensinam as cartas de Paulo? Não. Eles pregam Mateus, Marcos, Lucas e João, antes da cruz. O que eles pregam? Jesus expulsou o demônio, Jesus multiplicou pão, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, aquela viúva pobre deu tudo que tinha, você tem que dar tudo que tinha, Jesus fez milagres. Aí eles não passam pela cruz, eles voltam para trás, é porque Gideão, é porque José, é porque Abraão prosperou, não é? É porque Davi falou isso, é porque Isaías falou aquilo. Aí eles vêm, Mateus, Marcos, Lucas, João, expulsar demônio, você vai receber o milagre, é hoje que a tua vida vai mudar, receba, 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 campanha disso, campanha daquilo, volta para o Velho Testamento, eles não passam pela cruz. Está bem claro isso? Então na cruz Cristo removeu a velha aliança, cumpriu a lei, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, perfeito, ele vai remover toda a velha aliança. Por isso, toda a igreja que só prega Velho Testamento, eles têm o véu na mente, eles estão na velha aliança ainda, eles não entendem nada do Evangelho da graça de Deus. De vez em quando vem pegar um versículo assim, das cartas de Paulo, mas já não explica nada, volta para trás. Não é verdade isso que eu estou dizendo. Olha o nome das campanhas deles o tempo todo, Velho Testamento. Eles estão cegos para a nova aliança. Então Jesus disse, eu não vim revogar a lei aos profetas, eu vim cumprir. Agora vamos lá, Lucas. Alguém vai falar, pastor, o senhor está usando esses textos antes da cruz. Mas esses textos mostram a verdade. Não é? Tem muita coisa que Jesus falou e fez antes da cruz, que não é necessário fazê-las depois da cruz. Mas tem muitas coisas que Jesus fez e falou, que passaram pela cruz. Por exemplo, ele disse que ele é a porta. Depois da cruz ele deixou de ser a porta? Não, ele continua sendo a porta. Ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Depois da cruz ele deixou de ser o caminho, a verdade e a vida? Não. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Então quando eu ler Mateus, Marcos, Lucas e João, eu tenho que discernir o que acabou na cruz e o que passou pela cruz. Porque certas verdades que foram registradas aqui, que Jesus Cristo declarou, ele declarou ser a luz do mundo. O que segue ele não vai andar nas trevas. Ele deixou de ser a luz do mundo? Não deixou. Ele continua sendo a luz do mundo. Ele declarou ser a porta. Ele deixou de ser a porta? Não. Ele continua sendo a porta. Então, Lucas capítulo 24, nós vamos ler ali, esse famoso texto aqui, aquele texto do caminho de Emaús. Os discípulos estavam tristes, Jesus havia morrido, eles não entendiam nada da ressurreição. Jesus aparece para eles com uma aparência diferente, vai explicando as escrituras, eles contam, olha, o que é feito desse Jesus, né? E conta tudo, aquela lamentação toda. Aí Jesus no versículo 44 do capítulo 24 de Lucas diz, a seguir Jesus lhe disse, são essas palavras que eu vos falei antes, ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Agora está escrito aonde? Olha para mim, por favor.
Jesus Cristo está dizendo, olha, importava que se cumprisse. Se cumprisse o quê? Tudo o que de mim está escrito. Abre os olhos porque eu estou te dizendo. O que Jesus Cristo disse? Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Escrito aonde? O que Jesus tem em mente? Qual é o foco quando ele fala isso? Olha lá. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ah, não. Não. Ah, sim, olha lá. Jesus está dizendo, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Ele se volta para o Velho Testamento. Na lei de Moisés. Então, todos aqueles símbolos, aquele cordeiro, sacerdote, tudo aquilo aí da velha aliança, da lei, Cristo cumpriu. Né? Tudo que estava escrito na lei de Moisés, lá nos profetas e nos salmos, tudo que a velha aliança dizia a respeito de Jesus Cristo, olha como é fácil de entender isso. Olha como é simples de entender isso. Olha como isso está tão claro de ser entendido. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés. Então tudo que a lei se referia a Jesus se cumpriu, se cumpriu. E se cumpriu é como a conta paga. Pagou, acabou. Nos profetas, tudo que os profetas profetizaram e disseram a respeito de Jesus se cumpriu, se cumpriu. Então se cumpriu, acabou, passou, está pago. A conta está paga, você não deve mais nada. Tudo que os salmos disseram a respeito de Jesus Cristo se cumpriu, se cumpriu. E se está cumprido, acabou. Você está entendendo isso? Quem nos tiraria debaixo da lei? Quem cumpriria a lei por nós? A lei se assenhorava de cada um de nós. Quem poderia nos libertar da velha aliança? Só quem pudesse cumpri-la. Então, qual é a primeira fase do ministério de Jesus Cristo? Ele teve que nascer de mulher, nascer debaixo da lei, para cumprir toda a velha aliança e nos libertar dela. E nos libertar dela, ele cumpriu tudo que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então, Jesus Cristo, ele veio para cumprir, ele veio ser um judeu debaixo da lei para cumprir tudo aquilo no nosso lugar. Vamos para outro texto aqui, Romanos capítulo 15, vamos lá, Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Você quer entender o que é o Evangelho? Você precisa entender as carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos deixa claríssimo o que é Evangelho. Evangelho não é vem aqui que a tua vida vai mudar. Você está precisando de emprego, vem aqui que eu vou ungir tua carteira. Olha, eu tenho aqui um pedacinho da veste de Jesus ungido. Vem aqui levar para casa, dar uma oferta que você vai ser curado. Isso não é Evangelho, isso é falsidade. Isso não é Evangelho. Para você entender Evangelho, tem que entender carta de Paulo aos Romanos. Então, Romanos capítulo 15. Olha lá o que Paulo diz a respeito de Jesus Cristo. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Presta atenção. O que Paulo está dizendo? Que Cristo, quando encarna, ele foi constituído ministro da circuncisão. O que é um ministro? O que vai prestar o serviço para a circuncisão. Por exemplo, no governo aqui do Brasil tem o ministro da saúde. O que ele vai fazer? Ele vai prestar serviços para que tenham saúde. O que é o ministro da circuncisão? É aquele que vai prestar todos os serviços para a circuncisão, para aquilo que está debaixo da lei, para aquilo que se faz debaixo da lei, para a lei de Moisés. Ele vai prestar serviço e cumprir tudo isso. Por isso que ele é chamado por Paulo de ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus. Ele foi ministro da circuncisão a favor da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas ao nosso Pai. Então Jesus Cristo veio, foi ministro da circuncisão, praticou e cumpriu tudo que se fazia debaixo da circuncisão,
que vinha todas as ordenanças baseadas na lei. Está bem claro isso? Agora, ele sempre pregou e direcionou as coisas ligadas à lei. Se você não atentar para esse detalhe, você vai ver, você vai ficar ainda perdido. Jesus nunca pregou, antes da cruz, Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus vai ser revelado em Atos capítulo 9 para o apóstolo Paulo. Ele recebeu revelação direto de Jesus Cristo. Quando Paulo se converte em Atos 9, a igreja já existia. Pedro já era famoso, Tiago já era famoso, João era famoso. A igreja estava centralizada, o centro da igreja era Jerusalém. Os discípulos ainda não tinham uma visão clara de se pregar o evangelho aos gentios. Eles achavam que o evangelho era só para judeus. Pedro teve uma enorme dificuldade de entrar na casa de Cornélio. Quando ele chegou lá, ele falou, olha, sabe que para um judeu é proibido entrar na casa de um gentio. Eles não entendiam nada do evangelho da graça de Deus. Em Atos capítulo 9, foi revelado diretamente ao apóstolo Paulo. Então Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Vamos a uns textos antes da cruz para você ver o que Jesus fazia. Vamos lá. Mateus capítulo 19. Esse é um texto que acabou na cruz, não passou pela cruz. Mateus capítulo 19, o que você vai encontrar lá? Vamos lá, aquela história do jovem rico, ou moço, né? Moço rico, você já sabe isso bem. Então olha lá, o jovem rico. Mateus, aliás, deixa eu ver aqui, Mateus 19, versículo 16 em diante. Presta atenção, olhe para mim agora, não se distraia com nada. Versículo 16, eis que alguém aproximando-se perguntou-lhe, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas ou pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se queres entrar na vida lá, o que Jesus vai falar para ele? Guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás. Jesus cita a lei, olha lá. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não serás mentiroso, honra teu pai e a tua mãe. Por que Jesus não disse para ele, preste atenção, alguém está interessado em ter a vida eterna. Então ele pensa que ele precisa fazer coisas para ter a vida eterna. Ele é um jovem que está debaixo da lei, que praticava obras da lei, era muito rico, ele está interessado na vida eterna. Ele chega para Jesus, o que eu tenho que fazer? Na cabeça dele ele tinha forças para fazer alguma coisa para herdar a vida eterna. O que Jesus Cristo diz para ele? Por que Jesus Cristo não diz Efésios 2,8? Jesus devia fazer assim. Não, você não precisa fazer nada para ter a vida eterna. Basta você crer em mim, você vai ser salvo pela graça. Acredita em mim. Não precisa fazer mais nada, você vai ser salvo pela graça, que não é por obras, você vai ter o dom da fé e está resolvido o problema. Jesus não tinha que ter pregado isso para ele. Mas Jesus não fez isso. Jesus mostrou a lei para ele. Por que Jesus mostrou a lei para ele? Porque Jesus não morreu na cruz ainda, a nova aliança não está em vigor. Ele não derramou sangue na cruz do Calvário. O evangelho ainda não foi revelado, o evangelho nem começou. Jesus teria que pregar a graça de Deus para ele, não pregou, apontou a lei para ele, falou, sabes os mandamentos? Se você quer entrar na vida, Jesus disse, por que me pergunta a respeito? Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou, quais mandamentos? Aí Jesus disse a lei, olha lá. Não matarás, não adulterarás, não serás mentiroso, honra teu pai e tua mãe. Porque Jesus está cumprindo a lei não foi cumprida ainda. Ele está cumprindo a lei, ele não podia falar a respeito da graça para esse jovem que quer ter a vida eterna. Então Jesus, como está cumprindo a lei, obrigatoriamente tinha que direcionar essa pessoa para a lei. Você está vendo que Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus?
O Evangelho da Graça de Deus vai começar lá na frente, depois da morte de Jesus Cristo, e vai ser revelado para o apóstolo Paulo em Atos 9. Está bem claro isso para você? Ele está cumprindo a lei, a primeira parte do ministério de Jesus Cristo. Ele vem como judeu, ele vem cumprir a lei, por um fim na lei, estabelecer no sangue dele um novo testamento, uma nova aliança, estabelecer o Evangelho da Graça de Deus. Então está bem claro, vou recapitular para ficar bem, como se você fosse uma criança, estivesse numa classe de criança e tem que falar como criança. O jovem perguntou: o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus não falou: olha, você só acreditar em mim que você vai ser salvo pela graça. Porque o Evangelho da Graça não começou ainda, Jesus não morreu na cruz. O que Jesus Cristo fez? Porque ele está cumprindo a lei, ele tem que direcionar esse jovem rico que está interessado na vida eterna para a lei, porque a lei está em vigor ainda. A lei vai acabar na cruz. Cristo não foi para a cruz, ele tem que se submeter à lei. Não está claro isso? Olha como isso é claro. Está claro ou não está? Ele direciona esse jovem para a lei. Vamos para outro texto, Mateus capítulo 8. Tudo aqui em Mateus. Mateus capítulo 8. Nós vamos encontrar a cura de um leproso. Aparece um homem lá, leproso, né? Doente, triste, angustiado. Você sabe que a lepra ia apodrecendo a carne da pessoa. Então imagine como esse homem era angustiado, triste. Mateus 8. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou ele, dizendo: se você quiser, você pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou naquele leproso, dizendo: quero que fique limpo. E ficou limpo da lepra imediatamente. Agora olha o versículo 4 que Jesus direciona para ele. Disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, a fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Então olha que Jesus podia ter deixado passar: você foi curado, vai dar testemunho ao meu respeito. Jesus falou: não fala nada para ninguém que aconteceu. Agora você vai se mostrar ao sacerdote e fazer o sacrifício que a lei pede, lá em Levíticos capítulo 14, versículo 1 e 32, na lei dizia assim: se um leproso fosse curado, então ele tinha que fazer um sacrifício, pegar lá um animal, né? E levar para o sacerdote, matar aquele animal e fazer o sacrifício que a lei exigia, o sacrifício de cura da lepra. Então o sacerdote iria exercer a função como se fosse um médico, um analista da medicina, para avaliar se ele tinha sido curado ou não. E se ele tivesse sido curado, ele ia trazer aquele animal, o pombo, o rolinha, seja lá o que fosse, ia fazer a oferta de sacrifício pela cura. Por que Jesus mandou ele se mostrar ao sacerdote e fazer o sacrifício que a lei exigia? Porque Jesus está cumprindo a lei. E quando alguém era purificado de lepra, tinha que oferecer uma oferta de sacrifício na mão do sacerdote para ser avaliado se tinha sido curado ou não. Jesus mandou ele obedecer à lei. Por quê? Porque Jesus está cumprindo a lei, ele está debaixo da lei. Ele veio cumprir a lei, a nova aliança não está em vigor. Eu repito muito assim para você memorizar. A nova aliança vai começar quando ele morre na cruz, derrama o sangue dele, dali para frente. O Evangelho da Graça de Deus está oculto ainda. Você pensa que os discípulos sabiam muito do Evangelho da Graça de Deus? Era tudo judeu. Viviam debaixo de lei, não entendiam muitas coisas que Jesus falava e expressava. O Evangelho vai ser revelado para Paulo em Atos 9. Então o que Jesus Cristo fez? Jesus direcionou ele para o sacerdote para cumprir o sacrifício pela cura da sua lepra. Direcionou ele para onde? Para a lei, porque Jesus está cumprindo a lei.
Vamos ver outro texto, Mateus capítulo 15. Você sabe que os judeus eram proibidos de entrar na casa de outros povos, principalmente os gentios. Os judeus não se relacionavam com outros povos, eles tinham que se casar entre eles, né? E era proibido a um judeu casar, por exemplo, com uma filha de filisteu. Era proibido aos judeus entrar na casa de um romano. Era proibido. Então, eu estou falando isso para você entender esse texto que nós vamos ler aqui. Mateus capítulo 15, você vai encontrar, a partir do verso 24, aquela mulher cananeia, uma mulher que não era judia, ela era gentia. E ela tem uma filha endemoniada. E ela vem atrás de Jesus gritando. Vamos ler o texto aqui, eu gosto de ler com calma. Versículo 21. Partiu Jesus dali e retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem gritando, clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até aí. Jesus Cristo ele foi enviado para o povo judeu. Você lembra lá em João capítulo 1? Veio para o que eram seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. Mas os seus não receberam. Então Jesus sabia que essa mulher era uma gentia. Jesus não queria atender ela. Por quê? Porque ainda ele está debaixo da lei. De acordo com a lei, um judeu não se relacionava com um gentil. Essa mulher vinha gritando, os discípulos falaram: despede essa mulher, está gritando, está incomodando aqui atrás de nós. Jesus respondeu: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo? Que ele não tinha sido enviado, senão ainda para o povo judeu, não para os gentios. Por quê? Porque a nova aliança não está em vigor. O evangelho da graça vai ser pregado aos gentios só depois da cruz. Está bem claro isso na nossa mente. Jesus não podia atender essa mulher, por quê? Porque ela era uma gentia, ele tinha que se submeter à lei. E na lei, o judeu não se relacionava com o gentil, não entrava. Então ele diz: olha, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel, só para os judeus. A mulher veio e adorou dizendo: socorre-me, Senhor. Então ele respondeu. Olha como Jesus foi duro com essa mulher, tratou-a como um cachorrinho. Os judeus se achavam muito superiores aos demais povos. Eles tratavam os demais povos como cachorrinhos. Eles eram os portadores da lei de Deus. Se achavam muito superiores às demais raças. Então Jesus disse para ela, eles respondendo disse: não é bom tomar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, eu sou o pão dos filhos, eu vim para o povo judeu. Eu não vou pegar o pão do povo judeu e dar aos cachorrinhos, vocês são de outra raça. Humilhou aquela mulher, foi duro com ela, não teve amor e nem misericórdia por ela, porque ele está cumprindo a lei, não pode se relacionar com o gentil ainda. Você entende como isso é simples demais? Agora a mulher tinha uma fé e disse assim: contudo ela replicou: sim, Senhor, eu entendo, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A mulher se humilhou, entendeu que ele era o pão dos filhos, que era um povo judeu, mas ela falou assim: olha, está sobrando comida para eles, eu só quero uma migalhinha que cai da mesa dos donos. Aí Jesus Cristo disse para ela: grande é a tua fé, e a filha dela foi liberta. Mas você viu que Jesus não quis atendê-la? Ele disse uma frase: eu não fui enviado para vocês ainda, gentios. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos para outro texto, Mateus capítulo 10. Só trabalhamos em Mateus, né? Mateus capítulo 10. Vamos ler aqui uma coisa importante. Se Mateus capítulo 10, Jesus está escolhendo os 12 discípulos, né?
está aqui o nome de todos eles. E depois, a partir do versículo 5, Jesus vai dar instrução, porque eles vão sair para pregar e Jesus vai dar instrução para eles. Presta atenção, olha lá. A esses 12 enviou Jesus dando as seguintes ordens. Presta atenção nisso. Não tomem rumo aos gentios, ou seja, o que eles iam pregar, eles estavam proibidos de pregar para os gentios, não era o tempo dos gentios. Eles iam procurar as ovelhas perdidas, a mensagem era para os judeus. A lei está em vigor, Jesus está cumprindo a lei e proíbe os discípulos de pregar para os gentios. A estes 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, não entreis na casa de samaritanos. Por que Jesus proíbe eles também de entrar na casa de samaritanos? Porque os samaritanos eram uma mistura do povo judeu com outras raças. Muitos judeus casaram com as filhas dos filisteus, casaram com pessoas, mulheres ou homens de outras raças. Isso era proibido aos judeus. E como eles tiveram filhos, o judeu considerava esses filhos impuros. Eles perderam a pureza da raça judaica. Então os judeus olhavam para essa mescla de judeus com outros povos, que eram os samaritanos. Os judeus não viam essas pessoas como uma raça limpa. Eram judeus que haviam desobedecido à lei, traíram a lei e se misturaram e contaminaram a raça. Então Jesus falou: não entre na cidade dos samaritanos. Até aí Jesus proibiu eles de entrar e pregar para os samaritanos. Por quê? Porque na lei era obrigado não se relacionar com o povo mesclado. Você está entendendo? Jesus não mandou pregar os gentios, eles não podiam nem entrar na casa dos gentios. Era uma palavra direcionada para quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então repare bem nesses textos como Jesus cumpria a lei, como ele direcionava tudo para a lei. Ele nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Por quê? Porque ele está cumprindo a primeira fase do seu ministério. Ele nasceu debaixo de mulher, nasceu sob a lei para fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei. Então a nova aliança não está em vigor. A nova aliança não está em vigor. O evangelho da graça de Deus não começou ainda. O evangelho da graça de Deus vai começar depois da cruz. Agora eu te pergunto, essa fase do ministério de Jesus, a primeira fase, é importante, importantíssima. Como que a lei seria cumprida? Como que a velha aliança acabaria? Como que existiria o sacrifício perfeito que acabaria com a velha aliança? Se Jesus não tivesse nascido em carne, não viesse para obedecer e se submeter à lei, isso não poderia acontecer. Por isso que ele foi servo da circuncisão. Então qual foi a primeira fase do ministério de Jesus? Vamos lá para Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Paulo deixa bem claro isso. Ao se cumprir a plenitude do tempo, o que Deus fez? Gálatas 4:4, ela vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então a primeira fase do ministério de Jesus Cristo, ele teve que nascer de mulher, ter um corpo de carne e sangue semelhante ao meu, semelhante ao teu, mas não igual. Ele vai ser o último sacrifício da lei, ele veio cumprir a lei. Vai ser o último sacrifício da lei. Ele vai para a cruz, na carne dele o pecado vai ser condenado. A dívida da lei que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, Cristo vai cravar na cruz e vai remover inteiramente na cruz. Então por isso que ele veio ser obediente à lei, para pôr um fim na lei, na cruz do Calvário. Está bem claro isso para você? Está bem simples isso para você? Qual a segunda fase do ministério de Jesus que nós estaremos falando na próxima live? É que Cristo morreu na cruz. A
primeira fase ele nasceu como judeu para pôr um fim na lei. A segunda é que ele passou 3 dias morto. Ele teve que morrer. Se ele não morre, não se inicia a nova aliança. Se ele não morre, o diabo não seria destruído. Se ele não morre, não teria, o escrito de dívida ainda estava em pé. Então, Paulo falou muito isso. Ele falou que ele pregava o Cristo crucificado, e o Cristo crucificado, que é o Cristo morto na cruz, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, na próxima live, você esteja atento quando for postado, vai chegar aí, você que está inscrito, vai chegar o sinal até você. E pegue isso e divulgue, espalhe para todo mundo esse arroz com feijão, esse leitinho que nós estamos pregando. Muito bem, meus queridos irmãos, pessoas preciosas, foi um prazer estar com você. Uma alegria muito grande, eu sei que essa palavra vai fazer um efeito grande no teu coração. E eu vou me despedindo de todos vocês, declarando com toda a força do meu coração essa afirmação: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.